Vamos dar continuidade à parte 2 sobre os benefícios do cravo da Índia, onde neste vídeo vamos falar sobre úlcera, motilidade intestinal e existência de benefícios na ressaca, fortalecimento ósseo, micro-organismo, pressão alta e pré-diabetes e saúde do coração. E caso você ainda não tenha visto a primeira parte, dá um pulinho lá na página do canal para assistir. Agora vamos entender o que os estudos mostram sobre o uso do cravo em problemas gástricos como a úlcera. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui no canal é ir além de simplesmente falar dos benefícios de uma planta medicinal. Eu gosto de mostrar quais são os seus componentes fitoquímicos e explicar a fisiopatologia, ou seja, entender o que acontece no organismo quando uma doença se desenvolve. A partir daí, fica muito mais fácil compreender como os componentes do fitoterápico podem estar relacionados aos efeitos que foram estudados. Porque eu acredito que conhecimento não deve ficar restrito a quem está dentro das universidades. Ela precisa estar aberta a todos e ser explicada de uma forma que qualquer pessoa consiga compreender. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e, se puder, deixe também um comentário. Isso acaba sendo o meu termômetro para que eu possa saber se esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para você e me dá ainda mais vontade de continuar estudando e gravando. Agora, retomando para a úlcera, essa doença está relacionada a um desequilíbrio entre fatores agressivos e protetores do estômago. Entre os fatores agressivos, podemos citar a secreção de ácido pepídica e infecção por H. pylori. Já entre os fatores protetores, temos a barreira mucosa, o fluxo sanguíneo, a regeneração celular, as prostaglandinas e o fator de crescimento epidérmico. Quando esse equilíbrio é comprometido, alguns desses fatores podem contribuir para o desenvolvimento de úlceras. Também pode estar envolvidos maus hábitos alimentares ou uso excessivo de medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais como ibuprofeno e diclofenaco e estresse do dia a dia. Também pode estar relacionado. Agora, os dados sugerem que a eficácia do eugenol na prevenção de úlceras pode estar relacionado na capacidade de estimular a síntese de muco, que é um importante fator de proteção da mucosa gástrica. O muco é um importante fator de proteção para o estômago. Consiste em uma substância viscosa, elástica, aderente e forma um gel transparente formada principalmente por água e glicoproteínas que recobrem toda a mucosa gastrointestinal. Essa camada atua como uma barreira de proteção e ajuda a proteger a mucosa contra fatores que podem causar lesões. Os resultados indicam que provável mecanismo gastroprotetor está relacionado ao eugenol, onde ocorre o aumento da produção de muco e aumento da resistência da barreira mucosa do estômago. Em outro estudo realizado em animais, os pesquisadores descobriram que a dose faz toda a diferença. Em uma dose baixa, o eugenol acelerou a cicatrização da úlcera, aumentou a produção do muco que protege o estômago e reduziu marcadores da inflamação. Mas quando essa dose foi aumentada, aconteceu exatamente o contrário. A lesão do estômago ficou maior. Isso mostra uma das regras mais importantes da fitoterapia. O fato de uma substância ser natural não significa que ela seja isenta de riscos. A dose pode mudar completamente o efeito observado. Por isso, se você tem gastrite ou úlcera, não use o cravo da Índia com a intenção de tratar o problema por conta própria. Existem plantas medicinais com evidência mais específicas para essas condições. E aqui entra o meu trabalho de prescrição. Eu faço uma anamnese completa e individualizada, vejo todo o seu histórico, quais medicamentos você utiliza e também avalio possíveis riscos de interação medicamentosa. Caso você tenha interesse, tem mais informação na descrição deste vídeo. Para entrar em contato comigo, a consulta é realizada por videochamada. Em outro estudo realizado em animais, os pesquisadores observaram que o extrato de cravo aumentou a movimentação natural do intestino. E por que isso importa? Porque quando o intestino funciona mais lentamente, muitas pessoas sentem aquela sensação de estômago pesado, barriga estofada e gases. Normalmente, quem faz uso após as refeições relata esses benefícios. Esses benefícios, a sensação de estufamento pode melhorar. Em outro estudo que eu encontrei foi sobre a ressaca. Se você é do time que gosta de encher a cara no final de semana, presta atenção nisso. Quando ocorre a ingestão daquele meio litro de vodka, ocorre a absorção no intestino, principalmente no delgado. Em poucos minutos, o álcool já está circulando pelo sangue e o destino dele é o fígado. E é justamente ali que começa uma verdadeira operação para tentar eliminar o álcool do organismo. A primeira etapa é realizada por uma enzima chamada
álcool desidrogenase, ela transforma o etanol em uma substância chamada acetaldeído. E aqui acontece algo que muita gente desconhece. A acetaldeído é mais tóxica do que o próprio álcool. Para evitar que ele continue causando danos, entra em ação uma segunda enzima chamada aldeído desidrogenase 2. Ela converte o acetaldeído em acetado, uma substância muito menos tóxica. Depois disso, o acetado sai do fígado, é transformado em acetil-CoA e pode ser utilizada pelas células para produzir energia. A partir daí, ela entra no ciclo de Krebs. Mas eu vou poupar vocês dessa aula de bioquímica, porque nem eu quero perder minha sanidade mental. Vamos deixar essa complexidade para quem está em prova na faculdade. Mas por que eu fiz questão de explicar tudo isso? Porque um grupo de pesquisadores levantou uma pergunta muito interessante. Será que seria possível diminuir os danos causados por este processo de metabolização do álcool? E para responder essa pergunta, eles realizaram um ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Foram recrutados voluntários saudáveis que receberam um suplemento rico em polifenóis do extrato do botão floral do cravo da Índia, conhecido comercialmente como clovinol. Depois disso, os participantes ingeriram uma quantidade de álcool suficiente para simular um episódio de consumo excessivo. Em seguida, os pesquisadores analisaram o sangue desses voluntários e os resultados foram interessantes. Os participantes que receberam os polifenóis do cravo eliminaram o acetaldeído mais rapidamente do que aqueles que receberam placebo. Lembra que eu expliquei? O acetaldeído é ainda mais tóxico do que o próprio álcool? Pois bem, quanto menos tempo essa substância permanece circulando no organismo, menor tende a ser a exposição das células aos seus efeitos tóxicos. Mas o estudo não parou por aí. Também observaram a redução dos marcadores de inflamação e do estresse oxidativo. Além disso, houve um aumento da atividade de importantes enzimas antioxidantes do próprio organismo, como superóxido dismutase, e aumento de níveis da glutationa, uma das principais moléculas de defesa das nossas células contra os radicais livres. Em outras palavras, os polifenóis do cravo não impediram que o álcool fosse metabolizado, nem fizeram a pessoa escapar dos efeitos da bebida. O que eles fizeram foi ajudar o organismo a lidar melhor com partes dos danos provocados por esse processo. Agora, antes que alguém saia colocando cravo na vodka, esse estudo não mostra que o cravo anula os efeitos do álcool, protege completamente o fígado ou permite beber sem consequências. O álcool continua sendo tóxico para o organismo. O que foi demonstrado é que determinados polifenóis presentes no cravo conseguiram reduzir alguns marcadores biológicos relacionados à inflamação e ao estresse oxidativo, uma condição específica no consumo excessivo do álcool. Agora vamos analisar se o cravo funciona como fortalecedor ósseo. Sabemos que o cravo é uma fonte bastante concentrada de manganês. Esse mineral participa da formação e manutenção do tecido ósseo e é necessário para o funcionamento normal do organismo. Só que existe um detalhe importante: a deficiência de manganês em seres humanos é extremamente rara. Isso acontece porque esse mineral está amplamente presente em alimentos consumidos no dia a dia, o que normalmente já é o suficiente para atender às nossas necessidades. Eu até encontrei um estudo em animais sugerindo os possíveis efeitos do extrato do cravo sobre a saúde óssea, mas considerando que o manganês já é facilmente obtido por uma alimentação equilibrada e que ainda não existe evidências clínicas robustas em humanos mostrando que o cravo fortalece os ossos, não vejo motivo para criar expectativas além do que a literatura realmente demonstra. Uma outra questão é seu uso no combate de micro-organismos, mas por que os pesquisadores estão estudando o eugenol do cravo contra as bactérias? O motivo vai muito além de simplesmente usar o cravo como tratamento. Hoje existe um grande problema mundial. Muitas bactérias estão desenvolvendo resistência aos antibióticos disponíveis, tornando o tratamento de diversas infecções cada vez mais difícil. Por isso, é importante buscar novas moléculas capazes de combater bactérias, interferir em mecanismos de resistência ou até atuar como complemento aos tratamentos já existentes. E nesse contexto, que entre os compostos naturais como o eugenol, essas moléculas servem como ponto de partida para a pesquisa, porque podem revelar novos mecanismos de ação e abrir caminhos para futuras estratégias terapêuticas. Mas o importante é entender o objetivo desses estudos. Não é afirmar que o chá do cravo substitui um antibiótico. A intenção é investigar se uma molécula presente nesta planta pode, no
no futuro contribuir para um desenvolvimento de novos tratamentos ou auxiliar no combate a bactérias resistentes. E isso não é algo novo dentro da medicina. A própria indústria farmacêutica também pesquisa compostos naturais e muitos medicamentos importantes nasceram a partir de substâncias encontradas em plantas. Um exemplo clássico é a aspirina. Ela surgiu a partir dos estudos da salicina, um composto encontrado no salgueiro branco. A partir dessas moléculas naturais, pesquisadores desenvolveram o ácido acetilsalicílico, uma substância muito mais estável e adequada para uso como medicamento. Outro exemplo é a artemisinina, descoberta a partir da planta Artemisia, que se tornou uma das principais ferramentas no tratamento da malária. Esses exemplos mostram que a natureza pode ser uma grande fonte de moléculas promissoras, porém existe um caminho entre encontrar uma substância em uma planta e transformá-la em um medicamento. São necessários estudos para avaliar a segurança, dose adequada, absorção pelo organismo, eficácia e possíveis efeitos adversos, mas isso não diminui a importância da fitoterapia, pelo contrário, mostra o potencial que as plantas possuem como fonte de compostos bioativos, mas precisamos entender o papel correto da fitoterapia. Ela pode ser uma grande aliada, principalmente como adjuvante em situações leves a moderadas, na promoção da saúde e no cuidado complementar, porém ela não deve substituir tratamentos necessários em condições graves como pneumonia bacteriana, uma meningite, uma sepse e uma infecção urinária complicada, ou outras doenças que exijam terapias específicas. A fitoterapia não é uma substituta na medicina convencional, ela é uma aliada, quando utilizada com conhecimento, segurança e responsabilidade. Eu não trabalho vendendo milagres, também não busco visualizações colocando cada planta como se fosse uma bala de prata, mas isso também não significa que as plantas não tenham valor. Existe um público que acredita e busca medicina natural. Eu faço parte desse grupo. Inclusive, foi justamente por acreditar no potencial das plantas que busquei uma especialização em fitoterapia. O meu objetivo aqui não é diminuir o conhecimento tradicional, nem substituir a medicina convencional, é trazer informação de uma forma responsável, mostrar o que os estudos realmente encontraram, entender os mecanismos das plantas e também reconhecer os seus limites, porque uma planta pode ser uma grande aliada da saúde, mas ela precisa ser utilizada com conhecimento e segurança. E dentro do contexto correto, a fitoterapia não precisa de promessas exageradas para mostrar o seu valor. É verdade que até o momento a maior parte dos estudos que avaliaram a ação do cravo da Índia, micro-organismo, foi realizada em modelos animais. Isso significa que ainda precisamos de mais estudos clínicos para compreender melhor o papel de um tratamento de infecções em seres humanos. Mas, na prática clínica, não se baseia apenas em um único artigo ou em uma única planta. Como biomédica especialista em fitoterapia clínica, faço uma avaliação individualizada de cada paciente. E quando existe respaldo científico e segurança, posso associar diferentes fitoterápicos buscando uma ação complementar. Na minha experiência clínica, já acompanhei pacientes que apresentaram uma excelente evolução com formulações contendo cravo da Índia associado a outras plantas medicinais. O exemplo foi um paciente com sinusite de repetição, cuja formulação incluía cravo da Índia e sabugueira, com uma resposta muito satisfatória ao tratamento. É justamente por isso que acredito na união entre conhecimento científico e prática clínica. As pesquisas nos mostram os mecanismos de ação e o potencial das plantas, enquanto a experiência clínica nos ajuda a individualizar o tratamento de acordo com as necessidades de cada paciente. Eu continuo acompanhando de perto a literatura para oferecer aos meus pacientes uma fitoterapia cada vez mais segura, atualizada e baseada nas melhores evidências disponíveis. E se você tiver interesse em uma orientação do uso do cravo da Índia, na descrição desse vídeo tem um link que direciona você para informações sobre o uso responsável do cravo. Agora vamos falar de pressão alta. Mais uma vez, os resultados são promissores, mas ainda em estudos com animais. Foi observado que o eugenol conseguiu relaxar os vasos sanguíneos. Mas como isso acontece? Para que um vaso sanguíneo permaneça contraído, as células da sua parede precisam receber cálcio. Esse cálcio funciona como um sinal para que a musculatura se contraia. O que o estudo mostrou foi que o eugenol dificulta a entrada desse cálcio nas células da parede dos vasos. Com menos cálcio disponível, a musculatura relaxa,
O vaso se dilata e o sangue consegue passar com mais facilidade. Foi observado que esse efeito depende, pelo menos em parte, do óxido nítrico, uma substância produzida naturalmente pelo endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. O óxido nítrico é conhecido justamente por promover o relaxamento dos vasos e ajudar no controle da pressão arterial. Em outras palavras, o eugenol apresentou um comportamento semelhante a de um bloqueador dos canais de cálcio, um mecanismo utilizado por medicamentos para hipertensão. Mas atenção, esse efeito foi observado em modelos experimentais com animais e tecidos isolados. Até o momento, não existem ensaios clínicos robustos demonstrando que o consumo do cravo reduz a pressão arterial. Agora, se você faz uso de medicamentos para controlar a pressão arterial, é bom ficar atento. Embora esse efeito tenha sido observado apenas em estudos experimentais, o eugenol apresentou potencial vasodilatador e, em teoria, pode somar seus efeitos aos seus medicamentos. Agora vamos falar em um estudo realizado em humanos. O pré-diabetes é uma condição em que a glicose começa a apresentar alterações, mostrando que o organismo pode estar perdendo eficiência no controle do açúcar no sangue, principalmente pela redução da sensibilidade à insulina. Durante o estudo, os participantes receberam um extrato de cravo e foram avaliados os níveis de glicose antes e depois das refeições. Os resultados mostraram uma redução de glicemia, principalmente após a alimentação, um momento em que normalmente ocorre uma elevação da glicose no sangue devido à absorção dos carboidratos. Mas como o cravo poderia contribuir para esse efeito? Uma das possibilidades levantadas envolve o papel do fígado no controle da glicose. Após uma refeição, parte da glicose que chega ao sangue é armazenada pelo fígado na forma de glicogênio, funcionando como uma reserva energética. Porém, quando necessário, o fígado pode quebrar esse estoque e liberar glicose novamente para a circulação. O estudo sugere que o extrato de cravo pode reduzir essa produção de glicose pelo fígado. Em testes realizados em células hepáticas, o extrato rico em polifenóis diminuiu a produção da glicose pelos hepatócitos, que são principais células do fígado. Além disso, outros estudos experimentais observaram que compostos presentes no cravo podem inibir uma enzima chamada glicogênio fosforilase B, que participa da quebra do glicogênio hepático e da liberação de glicose. Isso levanta a hipótese de que o cravo possa ajudar no controle da glicemia, diminuindo a quantidade de glicose produzida pelo próprio fígado. Mas é importante interpretar que esses resultados com cautela. Apesar dos achados serem interessantes, esse foi um estudo piloto com um número limitado de pessoas. Os mecanismos ainda precisam ser confirmados por pesquisas maiores. O que esse estudo mostra é que o cravo possui compostos bioativos que podem atuar em diferentes etapas do metabolismo da glicose, abrindo caminho para novas investigações sobre o seu potencial no controle da glicemia, especialmente em pessoas que apresentam alterações iniciais no metabolismo da glicose, como o pré-diabetes. A Organização Mundial da Saúde estabelece uma ingestão diária aceitável para o eugenol, de aproximadamente 2,5 miligramas por quilo de peso corporal ao dia, ou seja, a quantidade considerada adequada depende do peso da pessoa, reforçando que mais não significa necessariamente melhor quando falamos de compostos bioativos. Perceba uma coisa, ao longo deste vídeo nós falamos sobre inflamação, estresse oxidativo, plaquetas, metabolismo, ação antioxidante e até sobre o álcool. Todos esses processos também estão envolvidos nas doenças cardiovasculares. Quando a gente fala em doença cardiovascular, muita gente pensa que o problema começa de repente como um infarto, mas na verdade o corpo geralmente passa por um processo silencioso durante anos. O perigo aumenta quando vários fatores de risco aparecem juntos, como pressão alta, colesterol alterado, inflamação e excesso de radicais livres. É como se vários problemas pequenos começassem a trabalhar ao mesmo tempo contra o nosso sistema cardiovascular. Um dos principais mecanismos envolvidos é o estresse oxidativo. Ele acontece quando o organismo produz uma quantidade excessiva de moléculas chamadas de espécies reativas de oxigênio, ou radicais livres, que podem agredir as células que revestem os vasos sanguíneos. Com o tempo, essa agressão favorece a inflamação, prejudica o funcionamento dos vasos e contribui para o desenvolvimento da aterosclerose, que é o acúmulo de placas dentro das artérias. Além disso, alterações nas gorduras
como aumento do LDL, junto com processos inflamatórios, torna-se esse ambiente ainda mais favorável para a progressão da doença. E quando ocorre a formação de um coágulo dentro de um vaso já comprometido, pode acontecer uma obstrução levando a eventos graves como o infarto. E por isso que as doenças cardiovasculares não dependem de uma única visão, mas de uma combinação de fatores que ao longo do tempo vão prejudicando a saúde dos nossos vasos. E perceba como tudo isso se conecta. Estudos experimentais sugerem que o eugenol apresenta atividade antioxidante, ajudando no controle do excesso de radicais livres. Possui também potencial anti-inflamatório, atuando em mediadores envolvidos na inflamação. E também demonstrou efeitos sobre a ativação das plaquetas, um processo importante na formação dos coágulos. Inclusive, encontrei um trabalho tão bacana que vou fazer um vídeo específico dedicado a esse artigo. Agora, uma parte muito importante: quem não deve fazer o uso do cravo? Gestantes, lactantes, quem utiliza medicamentos que interferem na coagulação também deve evitar o uso, inclui os antiagregantes plaquetários. Também é necessário ter cautela para quem utiliza medicamentos para pressão arterial ou para controle da glicemia. Outro grupo que merece atenção são as pessoas que utilizam antidepressivos inibidores da MAO. Quem está com suspeita ou diagnóstico de dengue também não deve fazer o uso do cravo, principalmente porque nesta doença pode provocar redução das plaquetas e aumentar o risco de sangramento. Mulheres que têm um fluxo menstrual intenso também precisam ter atenção. Agora, se você ficou com dúvidas ou quer que eu fale sobre algum fitoterápico específico ou sobre qual erva é estudada para determinada condição, deixe nos comentários que em breve farei um vídeo respondendo vocês. Até o próximo vídeo com ciência e o cuidado que vem da natureza. O gosto não é nada bom e eu prefiro em cápsulas. Até mais, pessoal!